Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje a minha aula é um misto de história e de filosofia, tá? Eu vou falar de dois grandes filósofos, né, com pensamentos e ideias completamente contrárias, mas muito reverenciados pela história e pela filosofia. Vocês conhecem, no ensino médio, vocês devem ter estudado esses dois grandes filósofos. Thomas Hobbes, inglês, que nasceu em 1588, e Jean-Jacques Rousseau, um suíço, que nasceu em 1712, mais de 100 anos depois. Eles são grandes filósofos, mas com ideias completamente contrárias. Primeiro vou falar de Thomas Hobbes, que afirmou que o homem é o lobo do próprio homem, que os homens são naturalmente egoístas, que por isso que uns exterminam os outros, que uns estão sempre em guerra com os outros, precisam, por isso, de um contrato social que estabeleça a paz entre eles. Mas, segundo Thomas Hobbes, egoístas como são, necessitam de um soberano forte para que possa obedecer a esse contrato social. Esse soberano forte, ele deu o nome de Leviatã, inspirado na Bíblia, tá? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a imagem de Leviatã é retratada como uma serpente marinha, considerada pela Igreja Católica durante a Idade Média, não esqueçam a Idade Média, séculos V ao XV, como um demônio representante do quinto pecado, que é a inveja. No livro de Jó também é descrito o Leviatã como o maior e mais poderoso dos monstros aquáticos. E fala no livro de Jó sobre esse monstro chamado Leviatã. Quando ele se levanta, as ondas do mar tremem, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste. Nem a lança, nem o dardo. O ferro, para ele, é palha. O bronze, pau podre. Hobbes, ao consultar, ao escolher o Leviatã, da Bíblia, faz uma analogia com o governo central, que, segundo Hobbes, devia agir como o Leviatã, porque o homem é mau, segundo ele, é egoísta, viveria em guerra, então tem que ter um governo forte, um governo central que assuste como o Leviatã, que concentre todo o poder em torno de si e ordenando todas as decisões da sociedade, não o povo. Bom, mas eu vou falar um pouquinho da vida de Thomas Hobbes, que morreu com 91 anos e aos 63 é que escreveu a obra sobre o Leviatã. Olha, morreu com 91 anos, hein? Naquela época era muito raro uma pessoa chegar nessa idade. Bom, Hobbes era filho de um padre anglicano que, forçado a deixar o condado onde morava, por causa de uma briga em que se metera, abandonou os 3 filhos aos cuidados de seu irmão. Então, Thomas Hobbes, junto com os 2 irmãos, ele foi criado pelo tio, tá? Aos 4 anos, Thomas Hobbes passou a ser educado na igreja de Westport, passando por 2 escolas. E aos 15 anos, foi para Oxford, onde mais tarde frequentou a universidade. Tá? Com 41 anos, ele fez uma tradução que ficou famosa, a História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Lembram o que foi a Guerra do Peloponeso? Aposto que caiu na prova de vocês, no ginásio. Foi um conflito entre Atenas e Esparta, as 2 principais cidades da Grécia Antiga, que ocorreu entre 431 a.C. e 404 a.C., que, segundo Tucídides, ocorreu devido ao grande crescimento de Atenas, o que causou temor aos espartanos. Mas isso é outra história. Bom, Hobbes, então, viveu na Inglaterra, estudou na Inglaterra. E vivenciou também a famosa Guerra Civil Inglesa, que acaba com a condenação e a morte do rei Carlos I, em 1649.
Essa guerra civil vai durar 7 anos, de 1642 a 1649. Foi uma guerra entre partidários do rei e os partidários do parlamento, liderados por Cromwell. Carlos I, o rei, vinha governando há quase uma década sem o parlamento, tá? E se revelou um governo desastroso, enfrentou batalhas, dívidas, e teve até que buscar abrigo na Escócia. Bom, conclusão, houve essa guerra civil, e em 1649, 70 membros do parlamento se reuniram e organizaram um tribunal e julgaram Carlos I, sendo declarado culpado de traição e foi condenado à morte. Durante 17 anos, então, a monarquia foi abolida da Inglaterra, até 1666. E o governo da Inglaterra passou a ser uma república, a República de Cromwell, que, na prática, passou a ter uma feição, segundo os historiadores, de uma ditadura personalista. Nesse período, Thomas Hobbes ficou afastado, pois ele era um adepto da monarquia. Só em 1666, quando a monarquia foi restaurada, né, é que ele voltou a ser admitido na corte. A monarquia foi restaurada em 1666, depois de 17 anos de república, e quem passou a governar a Inglaterra foi Carlos II, o filho do rei assassinado. Uma parte, a maioria dos juízes que votaram pela morte do rei Carlos I foram agora também condenados e assassinados em 1666. Bom, a obra Leviatã foi escrita durante a Guerra Civil, nesses 7 anos, tá? Então, já falei, Thomas Hobbes era um monarquista, ele foi admitido na monarquia, ele estava tranquilo. Mas, com a implantação da monarquia, ele passou por um susto. Thomas Hobbes passou por um grande susto, sabe por quê? Porque a sua obra Leviatã era considerada uma obra ateia. E o parlamento estava tentando aprovar uma lei contra o ateísmo. Mas, felizmente para Hobbes, essa lei não foi aprovada. Por quê? Ele era considerado ateu. As acusações de ateísmo de sua obra têm origem num capítulo onde o autor descreve, abre aspas, os primeiros líderes das sociedades primitivas criaram crenças e religiões para manter o povo em obediência e em paz. Então, ele estava com medo de ser realmente castigado por ele ser considerado ateu, mas essa lei não foi aprovada. Bom, nos últimos anos de sua vida, Thomas Hobbes também traduziu a Odisseia e a Ilíada de Homero. E também ele começou a ter certos cuidados ao escrever, né, para não ser considerado ateu. Bom, agora eu vou falar de Rousseau, que vai nascer mais de 100 anos depois de Thomas Hobbes, tá? Para Rousseau, ao contrário de Hobbes, ele diz que o homem é bom por natureza. A natureza é que o corrompe, a sociedade é que o corrompe. O homem é bom, não é mau, como dizia Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Rousseau disse, não, o homem é bom por natureza. A sociedade é que o corrompe. E ele afirmava ainda que o ser humano, quando introduzido na sociedade, ele passa a querer se sobrepor aos outros, porque ele se distanciou da sua essência. Assim, a alma do homem vai se deturpando quando ele sai da sua essência, sai do seu mundo natural, e aí passa a ser irreconhecível, tá? Bom, Rousseau, vou falar um pouquinho da vida do Rousseau. Rousseau não conheceu a mãe. Ela morreu 9 dias após seu nascimento, proveniente do parto. E ele deixa registrado na sua biografia uma frase, a primeira frase sobre a vida dele, abre aspas,
foi uma das minhas desventuras, foi uma das minhas primeiras desventuras, tá? Bom, Rousseau, ele foi criado por seu pai, um relojoeiro calvinista. Na adolescência estudou numa rígida escola religiosa, mas ele adorava os campos, a natureza. E conta-se que um dia ele foi passear fora dos muros da sua cidade e quando voltou os portões estavam fechados. Então ele optou por vagar pelo mundo, tá? Vocês sabem que naquela época era tudo com muralhas, né? E fechavam certa hora da noite, fechava para ninguém sair nem ninguém entrar. Bom, ainda sobre o Rousseau, ele teve várias amantes, mas a primeira, a mais conhecida, era uma senhora que, por causa dela, ele desenvolveu o interesse pela música e pela filosofia. Ela entra em ruína e ele parte para Paris. Bom, Thomas Hobbes ficou conhecido pela elite intelectual aos 37 anos, após participar e ganhar um concurso acadêmico em Dijon. E lá em Paris, ele também arranja uma amante. E com essa amante, ele tem 5 filhos. E por ironia, ele colocou esses 5 filhos num orfanato. Ele que anos depois escreveu Emílio, que descreve como educar as crianças. Foi uma ironia. Bom, ele também escreveu Do Contrato Social, em 1762, que afirma que o Estado social legítimo tem que estar distante da corrupção, próximo da vontade geral, tá? Então, era o oposto realmente do Thomas Hobbes. Em 1762, ele passa a ser perseguido, porque as suas obras são consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Tem suas obras queimadas, ele é perseguido. Por quê? Porque ele era adepto da religião natural, não da religião da Bíblia. Ele fala que Deus pode ser encontrado em seu próprio coração, não precisa ir no templo. Conclusão, ele teve que fugir e se refugia na Suíça, tá? Então ele tem obras destruídas, queimadas e passa a ser perseguido porque também é considerado um ateu, tá? Bom, em 1767 ele retorna a Paris e casa com Teresa. Mas vive uma vida retirada e solitária, foge das pessoas e é considerado nessa época um misântropo, contrário de filântropo, né? Ele vai morrer aos 66 anos num castelo onde estava hospedado. Para terminar, falar de Rousseau, eu vou falar sobre um trecho de uma obra que ele deixou, que é muito estudada na universidade, foi essa obra que até hoje é discutida? Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, tá? Vou pegar um trechinho que reflete toda a obra. Os homens viviam em contato com a natureza. O que era de um era de todos. Mas surgiu o primeiro homem que cercou um terreno e com audácia disse: isso aqui é meu. E encontrou gente simples que acreditou. Esse que cercou o terreno foi o fundador da sociedade civil. E a partir daí começam as guerras, porque começa a haver embates entre os que acreditaram naquele homem que cercou o terreno e aqueles que não acreditaram que aquilo era dele, tá? Então, aqueles que não acreditaram gritaram: não escutem esse impostor, a terra é de todos, a terra não é de ninguém em particular, mas só os frutos são de todos. Fecha aspas. Isso é para pensar, tá? Então, vocês viram a diferença entre Thomas Hobbes, o homem é mau,
né? Precisa de um governo forte para domá-lo, e Rousseau ao contrário, tá? Precisa voltar para a natureza. Aconteceu, o homem ficou ruim porque a natureza o corrompeu. Isso é para pensar, tá? Tem muito mais coisa para falar de um e de outro, mas aí não dá, né? Já tem mais de 15 minutos que eu estou falando. É só para ter dar uma relembrada da época que a gente estudou, tá bom? Beijos!